Eles foram obrigados a acampar sob uma grande árvore da floresta, porque não havia nenhuma casa por perto. A árvore dava uma boa proteção contra o sereno. O homem de lata cortou uma grande pilha de lenha com seu machado e Dorothy fez uma esplêndida fogueira que a aqueceu e a fez sentir-se menos solitária. Ela e Totó comeram a última porção de pão e agora a menina não sabia o que teriam para o café da manhã do dia seguinte. Se você quiser, disse o leão, vou à floresta e mato um veado para você. Você pode assá-lo na fogueira, pois o gosto de vocês é tão esquisito que preferem comida cozida. Será um belo café da manhã. Por favor, não faça isso, pediu o homem de lata. Com certeza eu iria chorar se você matasse o pobre veado e meu queixo iria enferrujar novamente. Mas o leão foi até a floresta e achou seu próprio jantar e ninguém soube o que foi, porque ele não tocou no assunto. E o espantalho encontrou uma nogueira carregada de nozes e encheu a cesta de Dorothy, de forma que por muito tempo ela não iria passar fome. Ela sentiu que aquilo era muita delicadeza da parte do espantalho, mas riu gostosamente do cuidado com que a pobre criatura colhia as nozes. Suas mãos empalhadas eram tão mal feitas e tão pequenas que quase metade do que colocava na cesta caía no chão. Mas o espantalho não se importava com o tempo gasto para encher a cesta, porque enquanto se ocupava disso ficava longe da fogueira. Ele temia que uma fagulha caísse em sua palha e o queimasse inteiro. Então ele ficava a uma boa distância das chamas e só se aproximou para cobrir Dorothy com folhas secas quando ela se deitou para dormir. Dorothy ficou bem agasalhada e aquecida e dormiu profundamente até de manhã. Quando o dia amanheceu, a menina lavou o rosto num regato murmurante e logo depois recomeçaram a andar rumo à cidade de Esmeralda. Este dia seria cheio de acontecimentos para os viajantes. Mal haviam caminhado por uma hora, viram à sua frente uma grande vala que cruzava a estrada e dividia a floresta em dois lados. Era uma vala bem longa e, quando eles foram de gatinhas até a borda e olharam para baixo, viram que era muito funda e que havia muitas rochas grandes e pontiagudas lá no fundo. As bordas eram tão íngremes que nenhum deles conseguiria descer. Por um instante pareceu que teriam que interromper a viagem. Que faremos? Perguntou Dorothy desesperada. Não tenho a menor ideia, respondeu o homem de lata, enquanto o leão balançava a cabeça pensativo. Mas o espantalho falou: não podemos voar, nem podemos descer esta grande vala. Portanto, se não pudermos pular por cima dela, temos que ficar onde estamos. Acho que posso pular por cima da vala, disse o leão medroso depois de avaliar a distância cuidadosamente. Então está resolvido, respondeu o espantalho, porque você pode atravessar todos nós nas costas, um de cada vez. Bom, vou tentar, disse o leão. Quem vai primeiro? Eu vou, disse o espantalho, porque se o salto não der para chegar ao outro lado, Dorothy morreria, e, se fosse o homem de lata, seria machucado nas rochas do fundo. Mas se eu estiver em suas costas não tem tanta importância, porque a queda não me faria tanto mal. Estou morrendo de medo de cair, disse o leão medroso, mas acho que só nos resta tentar. Suba às minhas costas e vamos ver no que vai dar. O espantalho sentou-se às costas do leão e o grande animal andou até a borda da vala e se agachou. Por que você não toma distância para correr e saltar? Perguntou o espantalho. Porque nós, leões, não fazemos assim, respondeu ele. Então, dando um grande salto, varou o espaço e caiu são e salvo do outro lado. Todos ficaram contentes em ver como foi fácil. Quando o espantalho desceu das costas do leão, este pulou a vala de volta. Dorothy decidiu ir em seguida, pegou Totó nos braços, montou as costas do leão e segurou firmemente a sua juba com a mão livre. No momento seguinte ela sentiu como se estivesse voando no ar. E antes que tivesse tempo de pensar sobre isto, já estava do outro lado. O leão voltou pela terceira vez e pegou o homem de lata. Sentaram-se todos por um tempo, para que o leão pudesse descansar, pois os grandes saltos deixaram-no ofegante, e ele resfolegava como um cachorro grande que tivesse corrido muito. Eles acharam a floresta do outro lado muito cerrada, além de muito triste e sombria. Depois que o leão descansou, retomaram a estrada amarela, perguntando-se no íntimo:
cada um em seus próprios pensamentos, se algum dia conseguiriam chegar ao fim da floresta e ver a luz do sol novamente. Para aumentar ainda mais sua inquietação, começaram a ouvir ruídos estranhos vindos do fundo da floresta, e o leão sussurrou que era numa parte da mata onde viviam os cálidas. O que são cálidas? Perguntou a menina. São feras monstruosas com corpos de urso e cabeças de tigre, respondeu o leão, e com garras tão grandes e afiadas que poderiam me despedaçar com a mesma facilidade com que posso matar Totó. Morro de medo dos cálidas, não me admira nem um pouco que você tenha medo. Devem ser feras terríveis. Quando o leão ia responder, eles se depararam com outro fosso cruzando a estrada. Mas este era tão largo e tão profundo que o leão logo percebeu que não podia saltar sobre ele. Eles se sentaram para refletir no que poderiam fazer e, depois de muito pensar, o espantalho falou: há uma árvore grande bem perto do fosso. Se o homem de lata puder cortá-la, ela vai cair atravessada sobre o fosso e poderemos passar facilmente. É uma excelente ideia, disse o leão. A gente quase acredita que você tem um cérebro na cabeça em vez de palha. O homem de lata começou o trabalho imediatamente, e seu machado era tão afiado que logo a árvore estava praticamente cortada. Então o leão apoiou suas fortes patas contra a árvore e empurrou-a o mais forte que pôde. Vagarosamente a grande árvore inclinou-se e caiu com estrondo sobre o fosso, com a ponta dos galhos mais altos do outro lado. Quando eles começaram a cruzar aquela estranha ponte, ouviram um rugido cortante que os fez olhar em volta. E viram, aterrorizados, duas grandes feras com corpos de urso e cabeças de tigre correndo em sua direção. São os cálidas, disse o leão medroso, começando a tremer. Rápido! Gritou o espantalho, vamos cruzar o fosso. Dorothy passou primeiro, carregando Totó nos braços. O homem de lata foi em seguida e o espantalho por último. O leão, embora com muito medo, voltou a cara para os cálidas e deu um urro tão alto e tão terrível que Dorothy gritou de susto e o espantalho caiu para trás. As próprias feras brávias pararam e olharam-se espantadas. Mas, percebendo que eram maiores que o leão e lembrando que eram 2 contra 1, os cálidas continuaram a avançar e o leão atravessou o fosso pela árvore e olhou para trás para ver o que eles iam fazer. Sem parar um instante, as feras também começaram a passar pela árvore. O leão disse a Dorothy: estamos perdidos, pois com certeza eles vão nos despedaçar com suas garras afiadas. Mas fiquem bem atrás de mim. Vou lutar com eles até morrer. Espere um instante, gritou o espantalho. Ele tinha refletido sobre o que era melhor fazer naquela situação e pediu ao homem de lata que cortasse a árvore no ponto em que ela se apoiava do lado do fosso onde eles estavam. O homem de lata pôs imediatamente o machado para funcionar. E justamente quando os cálidas estavam quase conseguindo chegar do outro lado, a árvore caiu com estrondo no fosso, levando com ela os feios e ferozes animais, e ambos se despedaçaram nas agudas rochas do abismo. Bem, disse o leão medroso, soltando um grande suspiro de alívio, estou vendo que vamos viver um pouco mais e fico contente com isso, pois deve ser muito incômodo não estar vivo. Essas criaturas me assustaram tanto que meu coração ainda está disparado. Ah, disse o homem de lata com voz triste, eu gostaria de ter um coração que disparasse. Essa aventura deixou os amigos ainda mais ansiosos para sair da floresta, e eles passaram a andar tão rápido que Dorothy ficou cansada e teve que montar no leão. Para sua grande alegria, a floresta ia ficando cada vez menos cerrada à medida que avançavam e à tarde eles chegaram a um rio largo que fluía suavemente bem à sua frente. Na outra margem eles viram a estrada de tijolos amarelos avançando por uma bela terra, com campinas verdejantes, belas flores e com árvores carregadas de apetitosas frutas em toda a margem da estrada. Ficaram contentíssimos em ver uma terra tão linda à sua frente. Como cruzaremos o rio? Perguntou Dorothy. Isso é fácil, respondeu o espantalho. O homem de lata constrói uma jangada para nós passarmos para o outro lado. O homem de lata pegou o machado e começou a cortar árvores pequenas para a jangada, e enquanto ele se ocupava disso, o espantalho descobriu à margem do rio uma árvore cheia de frutas deliciosas. Isso agradou muito a Dorothy, que durante todo o dia só comera nozes.
Ela fez então uma bela refeição de frutas maduras. Mas é preciso muito tempo para construir uma jangada, mesmo quando se é habilidoso e incansável como o homem de lata. Quando a noite chegou, o trabalho ainda não tinha acabado. Eles acharam um lugar quentinho sob as árvores, onde dormiram até a manhã seguinte. Dorothy sonhou com a cidade de Esmeralda e com o bom mágico de Oz, que logo a iria mandar de volta para casa.